Vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu quero te louvar, te agradecer pela vida do teu filho. Abençoa, Senhor Deus, para que ele seja instrumento nas tuas mãos e assim possa, ó Pai, ministrar aos nossos corações aquilo que tu tens preparado, Senhor, para a tua igreja. Ó Deus, faz o canal de edificação para o teu povo. Em nome de Jesus é que eu te oro, te louvo e te agradeço. Amém e amém. Som. Então, boa noite. A lista aqui foi meio longa, cursos são alguns, né? Mas é bom estar aqui de volta. Eu estive aqui na época ainda do pastor Manuel Filho, acho que foi a última vez que eu estive aqui, com o Beto eu não estive. E até lembro na época a minha pregação aqui, que foi Deus não está confinado, né? Deus não está confinado. Deus é Senhor. Mas hoje nós vamos falar sobre a questão da saúde mental. Então é um tema diferente do comum dentro de uma congregação, de uma igreja. Mas é um tema muito importante dentro da comunidade existencial hoje na nossa sociedade. Por quê? Porque a questão da saúde mental tem afetado muita gente. Muita gente está com alguma dificuldade, transtorno de ansiedade, depressão, angústias que vêm, bipolaridade, pessoas que não estão conseguindo lidar muitas vezes com as suas emoções, crianças, adolescentes, se vocês não sabem, o perfil ou a faixa etária que mais sofre com transtorno, com ideação suicida, com suicídio, de 14 a 29 anos, que é uma faixa etária que não deveria, na nossa concepção, devia ser sofrer tudo isso, mas sofrem tudo isso. E muita gente sofre, até dentro da igreja. Eu ministrei para mais de 100 pastores lá no Paraná, sobre a questão de pastores em risco. Por quê? Porque lideranças cristãs, religiosas, estão tendo problemas com depressão e com problemas também, gente que suicida, que tem se suicidado. Por que isso acontece? Por que as pessoas estão sendo levadas a esse tipo de atitude, de comportamento? Por que a gente entra, às vezes, num momento crítico e não sabemos sair dele? Por que muitas vezes nós começamos a entrar em depressão? Tudo isso é saúde mental. Tudo isso é da gente. Por exemplo, eu trabalhei 5 anos com crianças que são vitimizadas, são vítimas de violência física, psicológica e abuso sexual, e vão para uma casa de acolhimento, e ali tem mães sociais. E às vezes uma mãe social entra com o problema da síndrome de burnout, que é esgotamento físico e mental. Ou seja, pessoas que acabam tendo um estado de nervos complicado, angustiante, paralisante. Não sei se vocês sabem, a questão da depressão é a doença mais paralisante, mais estagnante que existe hoje. As pessoas não conseguem fazer nada, incapacitante. Então tem muita gente assim, e acontece dentro de comunidades cristãs, infelizmente. Eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu vou à igreja. Por quê? Nós vamos entender um pouco disso hoje. Vamos falar um pouco disso hoje, para você sair daqui hoje com uma ideia mais equilibrada e também com o espírito mais fortalecido. Tá certo? Vamos falar sobre isso. Eu vou falar sobre saúde mental em tempos de crise, mas também envolvendo um pouco de espiritualidade, porque nós somos também seres espirituais. Mas me diga uma coisa, onde está o cerne? Onde está a grande questão humana? Onde é que, na sua essência, na sua composição, de ser existencial, onde está a sua maior questão na vida? Onde é que ela mais acontece? Você sabe dizer? Na mente. Tudo está na nossa mente. Por exemplo, vamos pegar aqui a nossa questão cristã. Quem crer e for batizado será salvo. Como é que você vai crer se não processar na sua mente? Por isso que nós admitimos que o batismo enquanto criança, ele é um batismo não completo, porque a criança não entende o que ela está fazendo. Eu sei que nem sempre nós sabemos tudo tecnicamente das questões, mas nós sabemos o mínimo. Eu estou sendo batizado porque eu criei,
porque eu creio em Jesus, creio na palavra, estou tomando uma decisão, me arrependi. Por exemplo, você sabe o que significa arrependimento na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento? É uma palavra chamada metanoia. Sabe o que significa? Mudança de mente. Mudança de mente. O apóstolo Pedro, na 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, fala que nós temos que dar razão ou respostas que as pessoas questionam sobre a nossa esperança. Ou seja, Pedro está dizendo que a gente tem que ter a capacidade de explicar a nossa esperança, de dar razão. Razão está na mente. Queridos, tudo está na mente. Mente onde tudo acontece. Você fala, mas eu sou espiritual, mas eu sou... Não tem problema. A sua espiritualidade, o seu desenvolvimento espiritual, está correlacionado à maneira que você pensa. Não tem jeito. Somos seres pensantes. Por isso que o filósofo dizia, e olha que interessante, ele dizia, Descartes, que se você pensa, você existe. Mas você sabe que o ditado original, segundo Lacan, que é um filósofo francês também, e psicólogo e psicanalista, ele diz que não é pensar, é cogitar. Quando eu cogito, quando eu processo, quando eu idealizo, quando eu entendo, quando eu proponho, eu existo. Não é só pensar, um pensamento vago, é quando eu penso sobre, é quando eu penso com, é quando eu penso para, é quando eu penso para que a minha vida se desenvolva. Por isso que é muito importante, vamos falar alguma coisa hoje sobre isso, que nós temos desde o ventre da nossa mãe, desde o nascimento, está com a gente. Talvez você não saiba, mas está com você. A gente vai falar mais na frente, pode passar. Saúde mental é o quê? Que nós estamos trabalhando em tempo de crise. É a experiência existencial humana, positiva ou negativa, tem a ver com a mente, está entendendo? A experiência existencial humana tem a ver com a gente, seja ela positiva ou negativa. O que é que eu estou dizendo? Você pensa algo positivo, isso reflete em quê? No seu comportamento. Você pensa negativamente, isso reflete em quê? No seu comportamento, no seu estado de espírito. Ora, claro, a Bíblia fala que o coração alegre dá formosura, e o coração abatido? Percebe? Aquilo que eu cogito, aquilo que eu penso, aquilo que eu afirmo, aquilo que eu confesso, aquilo que eu expresso, aquilo que eu externo, aquilo que eu abrigo, aquilo que eu trago para mim, vai refletir na minha vida. Por isso que quando você quer fazer, segundo a psicanálise, uma transformação de comportamento, você tem que fazer um condicionante operante que é positivo. Por exemplo, meu filho vai, quebra um copo e fala, sou desastrado. Eu falo, não. Isso acontece com qualquer um, aconteceu comigo, isso acontece com qualquer um, isso não é ser desastrado, você vai melhorar cada vez mais sua capacidade de lidar com os objetos. Condicionamento operante positivo, eu estou dizendo para ele que aquilo não muda negativamente, aquilo é um fator casual, que acontece com todo mundo, e que ele não está preso àquilo, que ele pode, cada vez mais, ter capacidade de lidar com as coisas. Agora se eu falo, desastrado, você não sabe pegar as coisas, eu estou fazendo um condicionante operante negativo. Ou seja, é mais fácil ele temer e responder negativamente, e repetir negativamente, porque eu fiz algo com ele negativamente na sua mente, e ele absorveu isso. Fazemos isso com a gente. Fazemos isso com os outros, fazemos isso com filhos, fazemos isso. Por que nós fazemos isso? Aí que nós temos que trabalhar. É a vigilância mental. É fazer o oposto àquilo que é negativo. Por exemplo, eu vou chegar lá depois de novo, mas Paulo fala assim, lá em Filipenses, capítulo 4, tudo que é bom, honesto, justo, verdadeiro, honroso, não fala? É de boa fama, faz o bem, olha lá, pensa nisso, coloca na sua mente. Por quê?
Porque quando você coloca coisas boas na sua mente, quando você processa de maneira boa para você e para os outros, quando você trabalha argumentativamente ou elaborando coisas boas, você vai transformar você mesmo e vai transformar as pessoas que estão ao seu redor. Teve uma época, ainda tem, que quando a gente vai pregar o Evangelho, e eu estou usando essa terminologia, não é toda palestra que eu falo assim, é óbvio. Fui dar uma palestra agora no Instituto Federal de Goiás, eu não vou entrar nesse assunto dessa forma, porque eles não têm a mesma compreensão e o mesmo cotidiano de vocês. Mas quando a gente vai pregar o Evangelho, muita gente vai falar logo do quê? Do pecado, do medo, do inferno. Por que não falar do céu, da alegria, da paz? Então, às vezes, a gente gosta de ir no negativo. E uma vez eu ouvi uma frase que dizia: Jesus Cristo é o maior projeto, o mais fascinante projeto de vida. Me atraiu. Eu quero um projeto fascinante. Eu quero um projeto bom. Eu quero um projeto que mexa comigo. Eu quero um projeto que me desafie. E não um projeto que me amedronte. Que eu vou por medo. Que eu vou coagido. Que eu vou porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Céu pouco importa. Quando você está no caminho que te preenche, planificamente você te planifica. Pode passar. Então, vou pegar aqui um texto, eu vou ser objetivo também, porque eu não quero delongas, né? Não quero trabalhar com muito tempo. E quero abrir para perguntas, se alguém quiser também, ou interações. Romanos 12, 2, para mim, é fenomenal sobre o que eu falo. É fenomenal. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você sabe qual é o nosso foco em via de regra? No fim. Eu quero a boa vontade, a perfeita vontade, a agradável vontade de Deus. Mas esquecemos do processo. Todo mundo, se eu falar assim, quem aqui quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Todo mundo diz, amém, eu. Sabe o processo? Ué, está dito que para chegar lá tem um caminho. E qual é o caminho? Saúde mental. Equilíbrio. E você vai ver isso agora. Olha, então você viu o versículo, passa aí para mim. Vamos lá. Não se conformar é não tomar forma, ou não deixar que te moldem conforme a vontade de fora. Pressões, crises, situações adversas, pensamentos diferentes, imposições, crenças castradoras. Sabia que tem crenças castradoras? São aquelas que você se oprime, se nega, se boicota, se sabota, não permite que você faça porque alguém disse para você que você não pode, que você não é, que não é para você, que senão você é pecado, vai para o inferno, e às vezes não é. Mas te incutiram tanto que você não consegue desenvolver nada por causa dessas crenças. Então vamos lá. Não se conformar, não se permita ser conduzido pelas pressões externas. Claro que é sobre isso que Paulo está falando, porque está falando sobre mente. E a mente captura, o que você escuta vai para a mente, o que você vê vai para a mente. Os comportamentos, ações vão para a mente, tudo que vai para você, a mente absorve. É o que a psicanálise fala sobre a questão do id, do ego e do superego. A gente fala assim, mata o ego. Você não tem como matar o ego. É impossível matar o ego. Porque ego é consciência. Você vai matar sua consciência? Você equilibra o id, que são seus impulsos e pulsões, são seus desejos, suas vontades, seus quereres, é aquilo que você anseia, aquilo que você é tentado a fazer. O id não tem limite. Se você viver no id e você não tiver a consciência, você vai ser, vai fazer liberalidades, vai fazer consensuais coisas, você vai fazer coisas que você não tem controle. Libertinagem,
porque o id não tem controle, o id é vontade, eu quero ser satisfeito, eu quero realizar isso que eu quero fazer, eu quero sentir. Então, assim, o id é isso. O superego é exatamente o contrário, é o oposto, é onde vai dizer, não faça isso, não deve fazer isso. E a consciência, que é o ego, vai dizer o seguinte, eu preciso pensar. Se eu vou para esse lado, se eu vou para esse lado, se eu deixo ir até aqui, se eu não deixo ir até aqui. Você tem que ter consciência, querido. A pior coisa que tem é gente que faz as coisas sem saber o que estão fazendo. São induzidas, são levadas por argumentações, vamos dizer assim, sedutoras. Então, a sua mente captura tudo, tudo. E desde que você ouve, desde que você vive. Vou dar um exemplo. Você pode ter sofrido abuso sexual quando criança. Isso é um trauma. Você pode ter sofrido violência física. Isso é um trauma. Você pode ter sofrido bullying. É um trauma. Você pode ter sofrido com um relacionamento conjugal abusivo. Isso é um trauma. Só que ninguém sabe. Porque você guarda. E tem coisas que a gente não quer falar, e tem coisas que a gente tenta esquecer, mas o nosso inconsciente não esquece, está lá. Aí o que acontece? Por exemplo, uma criança que sofreu abuso sexual, a voz do homem, por exemplo, se for um homem, quando ela chega em algum lugar, que ela ouve uma voz do mesmo timbre, na mesma tonalidade, na mesma forma de falar, ela começa a tremer por dentro, inconscientemente, está lá dentro. O que eu estou dizendo é que nós guardamos tudo, tudo nós guardamos. Algumas coisas se perdem, mas são coisas muito fúteis e que não vale para a gente, mas se valeu para a gente, guarda, guarda. Renove a sua mente. O que é isso, queridos? Como é que você renova a sua mente? Você tem que usar a mente. É um exercício. Você tem que utilizar a sua mente buscando torná-la ativa, sempre pensante, e proativa em prol de algo que melhore ela. Nós precisamos estar pensando. Então, uma pergunta que uma pessoa fez na Bíblia Sagrada para outra, você entende o que você está lendo? Porque só lê. Você está entendendo por que você vem à igreja na terça, na quinta e no domingo, por exemplo? Você está entendendo a letra que você canta e adora? Ou você só canta? Se você não entende o que você faz perde a força predominante da legitimidade. Você precisa utilizar a mente e pensar. Pensar. Pastor, pode pregar, e ele está pregando, mas você tem que entender o que ele está pregando, elaborar e pensar com a mente se aquilo realmente tem tudo a ver. Vou te dar um exemplo. Uma vez, saiu um livro numa igreja que eu participei antigamente, como o cristão devia viver. Aí num capítulo tinha sobre como mulheres andam a cavalo. Vamos ver. Tem que andar de vestido ou saia, não pode colocar a calça comprida, pedir ajuda para subir e andar de lado. Absurdo isso. Absurdo isso. Mas tem gente que acredita nisso. Não elabora, não pensa no ridículo que é falar sobre como uma mulher tem que andar a cavalo, perda de tempo, perda de espaço literário, para dizer que uma doutrina tem que ser sustentada nesse rigor. Então a gente tem que pensar, gente, tem que entender o que tá recebendo, tem que entender para poder fazer, não é só olhar e imitar. Não é só olhar, e nós somos muito imitadores. Sede meus imitadores como eu sou de Deus, de Cristo, Paulo falou, sede imitadores de Deus como filhos amados. Mas aí você tem que começar a tentar produzir, elaborar somente o que isso significa. Como é que você imita Cristo? Como é que você imita Deus? Aí pega, porque Cristo ainda teve a presença carnal, da encarnação. Você consegue perceber nos evangelhos como ele agiu e fez. Mas seja imitador de Deus, como é? Se você não trabalhar a sua mente, você vai entrar em coisas aí que nem sei se Deus vai gostar.
Busque focar sua mente em resultados bons, agradáveis e perfeitamente viáveis. O que passar disso é fanatismo, é ideia extrapolada. Você tem que ver se é viável. E quando eu falo se é viável, eu não estou dizendo só se é possível ou não, porque Deus é Deus de impossível, eu sei isso, eu sei disso. Eu estou falando que você tem que elaborar na sua mente as questões de forma sábia, de forma prudente, de forma consciente, para você não sair. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui eu posso dar esse exemplo. Por exemplo, eu estava no seminário e lá nós tínhamos pessoas, e aí nós estávamos assistindo um programa de televisão que teve uma manifestação no programa de cura, um milagre, uma perna crescendo. Aí o irmão estava lá e falou com o outro que tinha um problema na perna. Você arruma agora aí que nós vamos ajeitar a tua perna, é agora. E meu amigo, foi um suplício e a angústia. O rapaz lá com a perninha e o outro lá puxando. Não é assim, não é desse jeito. Se é uma coisa sobrenatural, ela tem que vir de cima e te dar uma condição de graça naquele momento, que você vai agir de forma impulsionada por isso, aí é fora de questão. Mas não é eu pensar que vou tomar uma atitude e ela assume assim. O que eu estou querendo dizer? Que a gente às vezes é impulsivo demais. A gente faz as coisas impulsivamente e não pensa. Aí quando vai ver, já fez besteira, já falou besteira, já profetizou algo que não foi Deus que profetizou, o Espírito. Tem que ter cuidado. Quer ver, por exemplo? Vou dar um exemplo. Hoje eu estou para dar exemplo, porque aqui nossa igreja, Alex, você permite, né? Então, eu estava no culto de jovens, de oração, fui presidente da mocidade, e aí um irmão estava profetizando e falou assim: eis, meu servo, você está aqui hoje. Você hoje se reconcilie e se arrependa, porque se não fizer, eu nunca mais vou te perdoar. Deus falaria isso? Eu nunca mais vou te perdoar? Percebe? Então assim, aí eu chamo atenção, porque eu falo, peraí, você está falando uma coisa que não é de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Pode passar. Eu quero trabalhar esse texto com você, que fala sobre a questão de ansiedade. Aqui pode ter gente com ansiedade. Eu atendi uma pessoa, eu trabalho com terapia também, eu atendi uma pessoa que é do interior do estado do Ceará, e ela tem ansiedade. E aí eu trabalhando com ela, falei sobre Filipenses, falei assim, eu nunca vi que tinha isso na Bíblia, desse jeito. Mas tem. Então, Paulo fala, capítulo 4, versículo 6 aos Filipenses, não fique ansioso por nada, ou não, eu coloquei não fique, mas a palavra ela é no gerúndio, então é assim, não caminhe, não ande, não fique andando dia a dia ansioso, isso vai acabar com você. Isso que Paulo está dizendo, isso vai acabar com você. Você fica muito preocupado, muito ansioso, muito inquieto no seu coração, você não vai aguentar. Aí Paulo fala 3 situações. A primeira é antes desse versículo, que está no capítulo 4, versículo 4. Alegre-se no Senhor. Novamente vos digo, alegre-se no Senhor. Não diz isso? Alegre-se no Senhor, então ele enfatiza. O que ele está dizendo? E Paulo está dizendo que para a gente poder vencer questões da mente ou da saúde mental, trabalhar com ela com equilíbrio, nós temos que buscar ambientes saudáveis. Estou aqui, é lógico que Paulo fala de Deus, fala de Jesus, mas tem ambiente melhor do que a presença de Deus e de Jesus? Não tem, né? Mas eu quero expandir isso. Eu quero dizer para você que você precisa buscar, dar preferência, transitar, estar em ambientes saudáveis, agradáveis. Eu, enquanto pastor, eu recebi 2 jovens, uma vez eu estava na igreja dando plantão, e eles chegaram abatidos, eu falei, e falando com pessimismo, da igreja, do mundo, e nossa, aquilo ali já estava dando dor na alma. Eu falei, me diga uma coisa, onde vocês andaram? Onde vocês estavam? Nós estávamos na casa de... a casa de fulana é muito depressiva. Você senta lá 2 minutos, você sai querendo morrer ou matar alguém.
Ela vai falar só de coisa ruim, crítica, falar mal de todo mundo. Esses ambientes adoecem, porque estão adoecidos. Ah, então eu não vou amá-la? Nada a ver com isso. Você vai amá-la sim, mas você não vai amá-la ao ponto de dar a ela o lugar de trazer a você uma doença que é dela. Você vai dizer, está errado, irmão, não fala assim, você tem que pensar diferente, você tem que buscar ajuda. Você está muito depressiva, está muito pessimista, está muito crítica. Mas tem ambientes assim, tem ambientes que são ruins, ambientes que fazem mal a gente. Tem pessoas que são ambientes que fazem mal a gente. Quem não gosta de estar do lado de alguém que toca uma viola, que é alegre, né? Não gosta? Por quê? Porque eleva. Agora você vai para um lugar, você está com alguém que só fala, o mundo não presta, o mundo é isso, aí você vai para baixo. Então não é errado e é necessário para a sua saúde mental que você busque ambientes saudáveis. E quando eu falo de ambientes saudáveis, eu vou mais além. Eu tenho um livro que eu estou desenvolvendo que chama de volta ao jardim, o lugar primeiro da alma humana. Por que Deus, quando criou o homem, o primeiro lugar que Deus coloca o ser humano é aonde? No jardim. Para o homem já se ambientar com o belo, com o perfume, com o gostoso, com o sereno, com o verde, com o ar puro, com a alegria, com a descontração, com o lúdico. Querido, tem gente que só vive no concreto. Ambiente tem que ser um lugar que te eleva. Eu gosto de jardim, eu gosto de mar. Eu, quando venho para Fortaleza, todos os dias eu saio 7 horas e vou caminhar na praia. Todos os dias. Eu acho uma delícia. O mar me expande, me alivia, a brisa. E aqui é quente, mas não tem problema não, é gostoso demais. Eu sento no jardim ali, não tem um jardim japonês? Ali eu vou ali, eu sento ali, eu gosto dali. Eu medito ali, eu olho para o mar e contemplo a grandeza de Deus, da vida, ou só deixo me levar mesmo. Isso é bom, gente. Caminhar é bom. A gente vai ver isso mais na frente. O que é isso? Desculpa. Ela não sabe o que eu estou falando, é minha esposa. Mas eu não vou atender, não. Não. Isso é uma pegadinha. Aí Paulo fala o seguinte, depois de você entender isso, o ambiente, você vai orar. Orar é o quê? Orar é conversar. Orar é conversar com pessoas que te escutem e possam te orientar. Ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam levadas a Deus em oração, súplicas e ação de graças. Mas na verdade, Paulo está dizendo o seguinte, o princípio é Deus, mas vem cá, nem sempre eu não consigo ter uma conexão sozinho, estou angustiado, eu preciso de alguém. E é interessante isso, porque eu acredito que Deus, Ele ajuda e move nesse mútuo ouvir. Quando você senta e alguém te ouve, e alguém tem tempo para você. Por exemplo, você sabia que das 5 linguagens do amor, uma delas é exatamente qualidade de tempo. O que é qualidade de tempo? E atenção. Qualidade de tempo é dar atenção. Então eu tenho um amigo que já está eu tenho 60 anos, não pareço, eu sei disso. Obrigado porque vocês pensam assim também. Mas ele tem 59 anos e parece mais velho que eu, não digo isso para ele. Mas se eu estiver com ele conversando e eu começar a mexer no celular, ele para de falar e fala, então, não consegue conversar com alguém que não dá atenção a ele. Então o que eu quero falar para você é assim, independente da linguagem de amor, tem hora que a gente precisa de atenção. Ó, é minha mulher para você agora aí. Então, você precisa conversar com pessoas. Vou dizer uma coisa para você, eu trabalho com a questão da ideação suicida. Qual o problema da ideação suicida? É que as pessoas ficam caladas, idealizando a sua morte, o seu desistir da vida. Aí as pessoas estão do lado, estão acostumadas, elas não discernem.
os sinais, elas não conseguem entender os sinais. Mas se você falar, você pode abrir então um caminho de ajuda. Se não é o pai, se não é a mãe, se não é o irmão, se não é o filho, é o psicólogo, o psicanalista, alguém vai te ouvir. E já é comprovado pelos pesquisadores, psicanalistas e psicólogos, que 95% dos suicídios não aconteceriam se as pessoas tivessem buscado e encontrado ajuda. Isso é terrível. Isso mostra que nós ouvimos muito pouco uns aos outros. Isso mostra que nós observamos mais as pessoas de maneira crítica do que de maneira amorosa. A saúde mental precisa de espaços de escuta. Rubem Alves dizia o seguinte: como tem a ouvidaria, devia ter a escutatória, o lugar de escuta. E aí eu faço aqui uma menção, para mim ela é significativa, e ela é infelizmente não muito ligada favoravelmente para nós evangélicos, porque o padre, quando tem a sua escuta da confissional, ele é um túmulo, ele guarda, ele escuta. Infelizmente, muitos pastores escutam para ter subsídio para pregações. Isso é terrível. Quantas vezes eu ouvi assim, alguém foi no meu gabinete, porque isso, atendi uma pessoa. Aí a pessoa está às vezes no banco e fala, ou nunca falou, fala, com esse eu não falo. Entendeu? Nós precisamos de ambientes seguros para sermos ouvidos. Você tem que procurar ambientes seguros. Ore a Deus, que Deus te escuta, e você pode falar, e falar para Deus, desabrafar para Deus, é muito bom, conversar com Deus, mas é muito bom que você encontre alguém para conversar. O 4:8, eu já falei, tenha pensamentos, olha aí gente, a mente. Versículo 8 de Filipenses 4, tudo que é bom, tudo que é positivo, tudo que é agradável, onde há honra, onde há boa fama, o que traz bem a você. Sabe uma maneira boa de você ver a sua mente está saudável ou não? Começa a conversar. Se você começa a sentir algo depressivo, angustiante, tristecido, aquilo está ruim para você. Se algo começa a trazer para você algo bom, agradável, sentimentos bons, então você está sabendo que você está num ambiente bom e com conversa boa. Se traz mal-estar, porque a mente recebe e leva para dentro, isso é ruim. Vamos passar. Saúde mental. Até aqui você já sabe o quê? Fatores internos são afetados por fatores externos. Falamos sobre isso. Tudo que está ao teu redor te afeta. Tá certo? Você absorve. Então vamos trabalhar agora um pouco o outro lado. Pode passar. Fatores internos que interferem sobre fatores externos. Você precisa saber que a maneira que você se cuida vai ajudar você a melhorar sua qualidade de vida, tanto pessoal como interpessoal ou relacional. Vou dizer uma coisa para você. Qual é o primeiro mandamento? Amarás, Senhor? E o segundo? Amarás o teu próximo igual a quem? Igual você se ama, né? Então nós estamos falando de relação social. A maneira como você se vê, a maneira como você se entende, a maneira como você se trata, a maneira como você se ama, a maneira como você se acolhe, a maneira como você se valoriza, afeta os teus relacionamentos e a tua existência. Vamos lá. Olha o que Jesus diz. Vamos pensar afetando agora fatores externos. Jesus disse que Ele quer que você tenha paz. Paz é o quê? É ausência de problema? Paz é ausência de guerras? Paz é o quê? Paz é um estado interior adquirido, desenvolvido, estabilidade interior. Então não importa o que aconteça lá fora, aqui dentro está guardado, seguro, está estabilizado. Isso é a saúde mental. Saúde mental eu sei que a realidade não está fácil, mas
eu aprendo a lidar com ela. Eu não me perco nela. Eu não me perco nela. Então Jesus fala, eu falei tudo isso para vocês, para que vocês tenham paz. Porque no mundo vocês vão ter aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo. Aí Jesus finaliza, porque eu venci o mundo. O que ele deixa ali no ar? Ele não falou, porque eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Ele quer que vocês pensem nisso. Por que eu venci o mundo? Jesus está dizendo. Por que vocês acham que Jesus venceu o mundo? Nesse texto. Alguém sabe dizer por quê? Porque Jesus não perdeu o ânimo. Claro, ele está dizendo, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha, se ele está dando a dica, é porque ele usou essa dica. Ele viveu. Então vamos lá. O que é ânimo ali naquela palavra original? Estou animado. Não, não é animado. É paixão. Paixão por quê? Paixonite de amor? Não, também não é essa não. É paixão pela vida. Apesar de tudo, não percam a paixão pela vida. Não se entreguem. Não abram mão da vida de vocês. Não abram mão da vida dos outros. Não abram mão da vida. Não abram mão. Vai ter luta, vai ter dificuldade, mas acredite, a vida é maior. A vida precisa que você acredite que ela é para você viver. E Jesus pode falar isso, porque ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Ué, se ele quer que eu tenha vida e vida abundante, está falando que só posso ter vida abundante se eu tiver uma vida mentalmente pacífica, abençoada, saudável. Então diz o seguinte, paixão pela vida é ter fé e ter esperança. Apesar de, a fé, a Bíblia diz que são convicções e certezas. O que é isso? É quando você mentaliza e fala, eu tenho certeza que tudo isso está acontecendo, não é o fim de tudo, não é a palavra final, não é tudo que eu tenho que saber da vida, tem mais. Esperança quer dizer o seguinte, é que eu espero que melhore, sair dessa. E tudo isso vem na mente, gente, não vem de outra forma, não é emotivo. É mental. Quem vive de emoções, vive jogado de um lado para o outro. O dia está bem, o dia está mal. Quem vive na mente, o dia pode estar bom ou pode estar mal, mas ele sabe. É por isso que Paulo fala assim, nas dificuldades, ele fala assim, porque eu sei em quem tenho crido. É mente. Eu sei, é saber. É conhecimento. Não é emoção. Aí Paulo fala assim, porque nós lá na Ásia tivemos até uma condição emocional que desesperamos até da vida. E queríamos pensar se era melhor ficar ou se é melhor ir, estar com Cristo. Mas pensamos e vimos que por causa de vocês é melhor ficar. Isso muda, é objetivo. Ele criou um objetivo, eu vou ficar por quê? Para quê? Por quem? O emocional é vencido, porque a mente diz, eu preciso, eu tenho, eu acredito, eu tenho uma meta, e eu vivo para chegar lá. É uma atitude interior. Nós precisamos ter atitudes interiores, para termos atitudes exteriores que compreendam e que manifestem essa garra, essa expressividade que nós acreditamos nela e pregamos aqui, cantamos aqui, e falamos para os nossos parentes, e levamos para os nossos ambientes escolares ou profissionais. A pessoa tem que saber, por isso que Pedro falou, vocês precisam da razão de quem questiona a esperança de vocês. Isso é importante. Agora eu quero falar uma coisa que você tem que saber, que talvez você não saiba, mas está em você. Alguém já ouviu essa palavra, ruá? Ruá. Essa palavra é a palavra hebraica que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus formou o homem do pó da terra. Depois de ter feito o homem do pó da terra, estrutura orgânica, isso aqui, orgânica, ele sopra nas narinas do ser humano,
E ele, então, o ser humano passa a ser alma vivente. Essa palavra ali é fôlego. É fôlego. Mas peraí, o homem não tinha pulmão, não é esse pulmão, ou esses pulmões. Não é fôlego de ar, de oxigênio orgânico. Nós precisamos oxigenar. Esse fôlego é de vida. Esse fôlego é um poder inato dado na criação para o ser humano, e não só o crente da igreja evangélica, o ser humano, porque ali não tinha ideia de religião e nem de denominação religiosa, para ele viver com capacidade de desfrutar a vida e superar os seus problemas. Entenda, agora você vai governar a terra, agora você vai organizar o mundo, agora você vai desenvolver as tarefas necessárias, agora você vai, porque você tem a capacidade dada a você para desenvolver na sua vida e desenvolver através da sua vida, na vida ao redor de você. É o poder sustentador da vida, é o Ruá, é Deus soprando. Então, o poder da ação, da reação e da transformação. Queridos, você tem que pensar isso aqui hoje comigo, por favor. Eu sei que você é espiritual, mas não seja espiritualista demais. A espiritualidade tem a ver com a sua racionalidade também, seu entendimento. Não precisa se desesperar, não precisa achar que o mundo acabou, não precisa achar que não tem mais jeito, não precisa achar por quê? Porque dentro de você existe um poder de ação, de reação e de transformação, dado por Deus, e é da criação. Aí você fala assim, eu conheço gente que nem é cristã, que tem ações positivas, reações positivas, e tem transformado o mundo. Você conhece? Com certeza você vai conhecer. Se não perto de você, dentro da história, dentro da sociedade, dentro do mundo ao seu redor, tem pessoas. Então a pessoa, quem usa hoje um iPhone ou um telefone celular? Quem usa? Todo mundo aqui usa? Por causa de quem? Hoje, especialmente por causa de Steve Jobs, mas teve outros que começaram com o computador, né? Se você assistiu a questão da guerra, da Alemanha, você vai ver que um homem fazia codificação do sistema alemão para poder dizer onde ia atacar. Ele fez um grande computador, ele inventou, para poder decodificar as ações alemãs. Então, alguém tem usado algo, mesmo sem saber, que traz uma dimensão e uma transformação maravilhosa na vida do mundo, da sociedade. Todos os dias, chamado lá no Silício, né, o Vale do Silício, tem pessoas pensando tecnologicamente sobre a vida. O primeiro homem, um dos primeiros homens que fez o foguete para ir ao espaço, ele era filho de pessoas que trabalhavam com extração de carvão na cidade dele. E só quem tinha chance naquela cidade eram jogadores, atletas, ele não era. Então os atletas iam para as universidades dos Estados Unidos, ganhavam bolsas, ele não ganhava, ele tinha que ser extrator de carvão. Aí a Rússia, a União Soviética na época, mandou o Sputnik, um satélite. Aí passou, que foi em outubro, o filme chama Céu de Outubro. Aí passou, e aquele menino estava lá e falou assim, um dia eu vou à Lua. Os pais disseram para ele, você anda com a cabeça no mundo da Lua, pois ele ganhou o prêmio americano de ciência espacial, foi para a NASA e construiu o primeiro foguete. O que ele usou? Ruá. Capacidade de ação, reação e transformação, que é a mesa de criação, que é o dínamos, que é Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês então vão fazer um monte de coisas. Qual a diferença? No Atos 1:8 não é só o Ruá, no Atos 1:8 é a conexão do Espírito de Deus no Ruá, aí é outra dimensão. Aí você vai ter dons espirituais, vai ter ações espirituais, vai ter manifestações, vai ter transformações, vai ter missões, mas é o Ruá que está lá dentro. O Espírito ativa o Ruá.
Não é uma coisa do nada. Deus não faz nada. Tudo bem, do nada ele fez todas as coisas, mas depois que fez todas as coisas, é de todas as coisas que ele faz as outras coisas. Tá certo? Ele faz as outras coisas. Então o Ruach está em você. É o poder, volta só um pouquinho. É o poder latente. Você sabe o que é latente? Latente é o seguinte: latente é algo que fica pulsando dentro de você, querendo viver e está esperando abrir a porta ou a janela para ele sair. Ou seja, você já sentiu aquele desejo, aquela situação de vontade de fazer? O que é que você não fez? A sua mente trouxe algum aspecto traumático de medo. Aí você reteve o ruá. Aí você abafou o dom. Quer ver um exemplo? Quando eu me converti a Cristo, em 1983, eu ouvi falar do tal batismo com o Espírito Santo, e alguém disse para mim assim: cuidado, olha só, cuidado. Se você for batizado com o Espírito Santo, por exemplo, dentro de um ônibus, pode virar um ônibus. Se você for batizado dentro de sua casa, pode cair o telhado. Eu, novo convertido, eu acreditei. Aí eu estava em casa, eu estava no ônibus, queria falar, eu falei, não posso falar aqui. Um dia eu estava em casa, acordei com vontade de falar, olhei para o telhado, para o teto, falei, não posso falar aqui. Acho que Deus pensou assim, coitado, nunca vai conseguir falar com esse medo. Por quê? Porque a mente captou algo errado e jogou para o meu inconsciente e fez o quê? E para o consciente também, para quando acontecesse algo, aí ele veio e me reprimia. Isso acontece com medo, com trauma, com experiências negativas. Não vou fazer porque eu sofri, não vou fazer porque eu tenho medo, não vou fazer. Então, muitas vezes você está com a vontade, um impulso, um pulsar dentro de você muito forte. Aí você reprime. Aí sabe o que acontece? Você se angustia, porque você reprimiu algo que é inato, que não se compra, que não se adquire de fora, que Deus te deu, está dentro de você, é o ruá. Deus soprou. Quando ele soprou no primeiro homem da criação, está dizendo que todo ser humano vem na sua alma, no seu espírito, no seu interior, com uma capacidade de viver. Você é alma vivente, com a capacidade de agir, de fazer, de criar, com a capacidade de reagir, com a capacidade de transformar. Pode passar. Então, o fôlego tem a ver com respirar, que é a existência, respirar, existir, com resistir a todos os obstáculos, a tudo que vem para te impedir, você pode resistir, a recuperar, você pode tirar, e Bíblia muitas vezes tem isso, a segunda glória será maior, eu vou te retribuir o que foi tomado, os gafanhotos, não tem na Bíblia? Então, você tem a capacidade de recuperar, se deu errado, se deu o contrário, se você perdeu, muita coisa você pode recuperar, outras não, porque saiu da sua vida, mas muitas você pode recuperar. Existir, existir quer dizer fazer parte, marcar presença, tomar a sua forma no mundo, a sua missão, tem isso aí. E o viver é a plenitude. É a plenitude. Vamos lá. Acho que está terminando. Tudo isso tem a ver com ânimo. Acabou aí? Pronto. Saúde mental, ações pró-vida. Saúde mental tem a ver com qualidade de vida, ok? Qualidade de vida. Você quer qualidade de vida? Eu quero. Qualidade de vida é o quê? É dinheiro? Tem muita gente com dinheiro totalmente transtornado na vida, doente da mente. É casa, é carro? Não, qualidade de vida é uma qualidade mental, é como você vive melhor na vida e desenvolve a sua vida no mundo. Eu coloquei ali janeiro branco, setembro amarelo, porque isso é uma concepção que foi dada dentro daquela questão das cores do ano, dos meses. Por que os homens colocaram e atribuíram janeiro branco? Janeiro chama-se cuidar da sua saúde mental. Ou seja, sempre comece a tua caminhada diária buscando trazer equilíbrio e saúde mental. Respirar, contemplar, pensar coisas boas, caminhar, a gente vai ver tudo isso aqui. Você precisa entender que todo o seu dia tem a ver com a sua capacidade de equilíbrio mental. Todo.
Você já jogou Sudoku? Alguém conhece Sudoku? Quem conhece Sudoku, levanta a mão. Pouca gente conhece, né? Sudoku é um jogo de números. Ele tem quadrinhos assim e quadrinhos assim. Geralmente, o mais comum são de 9, mas tem de 24, tem de 16, tem de 4, tem de 12. E o que acontece é que você tem que colocar de 1 a 9 assim, de 1 a 9 assim, tudo tem que estar organizado. Só que, às vezes, você não consegue, olhando em baralho, você não consegue, porque não dá os números, você vai ter que descobrir. Tem 3, 4 números lá no jogo e você vai tentar descobrir. E muita gente desiste. Eu comparo a vida. Por quê? Porque o Sudoku é feito para dar certo. O Sudoku é feito para dar certo. Não é para dar errado. O exercício mental é descobrir ali e tentar finalizar o jogo. O Sudoku tem solução. Qual é o problema? É que nós não entendemos que a nossa vida foi feita e é feita para dar certo. E para tudo tem solução. E por que a gente desiste? Porque a gente não consegue acompanhar mentalmente. Por que a pessoa desiste da vida? Você sabe que uma das piores causas dos filósofos é essa, questões. Saber se eu vivo ou não vivo, essa decisão. Que ela é muito complexa e muito íntima. Por que uma pessoa desiste de viver? É porque ela não vê mais sentido e nem solução. Mas só não se vê sentido porque não viu mais solução. Se você sabe que tem solução, tem sentido, então você luta pela vida. Janeiro branco é saúde mental. Setembro amarelo é prevenção ao suicídio. O que acontece? Que eles falam, se você começar o ano e desenvolver o ano, você está prevenindo questões mais graves. Toda vez que você trabalhar mentalmente, cuidar da sua mente, ler bons livros, vou falar aqui agora então. Ambientes saudáveis, bom sono, dormir bem é muito importante para a mente saudável. Prazer. Você tem que buscar aquilo que te dá prazer. Eu não estou falando que você tem que ter todo o prazer carnal, entenda bem. Eu estou dizendo que você tem que ter prazer na vida. Você tem que ter prazer na vida, você tem que ter coisas que te dão prazer. O que te dá prazer? Faça uma lista. O que me dá prazer? O que eu gosto de fazer? Porque um dos sinais da depressão e um dos sinais da ideação suicida é que a pessoa começa a deixar de fazer aquilo que lhe dá prazer. Você gostava de jogar bola, não joga mais bola. Você gostava de ver filme, não vê mais filme. Você gostava, não... Então você está com um sinal. Não vai pensar que depressão é só um sinal, não. É um sinal de que alguém não está muito bem. Quando começa, por exemplo, performance escolar ou no trabalho, começa a cair. Então, você tem que ver. Então, prazer é uma situação. Realização é mais que prazer, porque realização é um objetivo alcançado. Então, eu estou sendo realizado agora, porque faltam 4 módulos, eu termino até 31 de dezembro, a minha pós-graduação em psicanálise e psicologia. Mas não me dá prazer estudar daquele jeito que eu estudo. Mas é uma realização. O que me dá prazer é sair, é tomar um sorvete, é conversar com pessoas que eu gosto, é tomar banho de mar. Mas eu preciso estudar. E quando eu termino uma faculdade, quando eu termino uma pós-graduação, quando eu termino uma MBA, quando eu termino um mestrado, quando eu termino, eu me realizo. Quando eu busco trabalhar para construir o meu patrimônio, uma casa, isso é realização. O prazer é estar na casa. É diferente, prazer de realização, percebe? Então, crie metas viáveis, gente. Se você começar a criar metas estrambólicas assim, e não alcançar, você vai se frustrar. Passo a passo, passo a passo. Esporte, pratique algum esporte. Meu esporte é só caminhar, ótimo.
correr, fazer exercício, fazer pilates. Faça alguma coisa, que exercício físico é maravilhoso para a saúde mental, que é a atividade física. Contato com a natureza, eu já falei, gente, conexão com a natureza. Se a palavra de Deus diz que a criação, né, as coisas criadas glorificam a Deus, então vai falar com elas, vai viver com elas, vai se relacionar com elas, vai sentar no meio das coisas criadas, natureza. Né? É importante. O meu filho, por exemplo, ele não gosta de plantas, a não ser as artificiais em casa, mas adora a cachoeira. Então vá para a cachoeira. Amor próprio é principal, assim, é dentro das principais, se amar. Se gostar, se acolher, conversar com você, olhar no espelho e se elogiar, se vestir bem, cuidar da sua aparência física, do seu estado físico. Você pensa que isso não ajuda? Ajuda. Eu não estou dizendo que uma pessoa que tem uma dificuldade, que desenvolveu algum tipo de situação corporal, não estou dizendo que isso aí é maléfico, maligno, não, estou dizendo o seguinte, que você tem que olhar para você e se amar. Se você se ama assim, é muito importante. Mas se arrume. Você sabia que tem a psicologia comportamental? Você fala assim, eu tenho vontade de ser um funcionário, eu sou uma secretária, eu quero ter vontade de ser um palestrante. Se você acorda e fica ali de pijama, sem fazer a barba, ou não ajeita ela, se você gosta de ficar barbado, se você não escova os dentes, psicologia comportamental, se vista, se arrume como quem vai sair para aquilo que você anseia. Eu atendi uma pessoa que eu trabalho com psicologia comportamental também. Você quer chegar aonde então? Então, todos os dias você vai se vestir, se arrumar e se postar dessa maneira. Isso mexe com ele, isso mexe com a pessoa. Boas amizades. Se as más conversações corrompem os bons costumes, as boas conversações certamente vão trazer boas coisas para você. Atividades intelectuais, o que é isso? É ler. Não fica só assistindo aquelas coisas de televisão, aqui não é atividade, é não intelectual. Tudo bem, é bom assistir jogo de futebol, quem gosta, é bom ver filme, mas você precisa de outras coisas. E outra coisa, gente, a maioria dos filmes, se você não tiver uma saúde mental boa, uma capacidade, o que tem de morte, violência, de abuso, sei lá, tanta coisa, cuidado. E aqui é diferente, lazer. Lazer é você tirar um tempo para você. Lazer não tem uma definição do que fazer. Tem a definição de estar para fazer, sem ter. Rubem Alves dizia o seguinte, você tem que ter 2 caixas na sua vida. Você tem que ter a caixa de ferramenta, você tem que ter a caixa de brinquedo. A caixa de ferramentas é o que é útil. Então você tem que ter ferramentas para o seu dia a dia, para estudar, trabalhar, desenvolver a sua funcionalidade social. Mas, querido, você tem que ter a caixa de brinquedo. Você tem que sair para brincar. Você tem que sair para ter lazer. Fazer coisas que são chamadas de inúteis, mas que eu chamo de as coisas inúteis mais úteis que a vida pode proporcionar. Tem a caixa de ferramenta, mas tem a caixa de brinquedo. Terminei? 5 atitudes. Finalizando, memorize isso. Amor, amar a si mesmo. Autoestima, busque se valorizar. Esperança, acredite em Deus, mas não perca a esperança em você, muito menos, e também não esperança na vida. Então você tem que acreditar. Equilíbrio, isso aqui é... Você sabe qual é a estrada mais longa e necessária, entre aspas? Sabe qual é a estrada mais importante de ser usada? Ela tem mais ou menos 35 centímetros de comprimento. Você sabe que estrada é essa? Põe a mão assim, ó, do coração à mente, tenta botar. Faz assim, ó, coração e vai até a mente. Vai dar mais ou menos 35 centímetros. 35 centímetros do seu coração à tua mente.
Esse é o trânsito maior da vida que você tem que ter. Coração sentiu, mas pensa. Pensou, mas sente. Tem que ter as duas coisas. Equilíbrio. Não vai só pela emoção. Também não vai só pela aquela razão fria, não. O mundo precisa, a vida precisa de sangue quente, de emoção, de pulsar. Sabe, quando você gosta de alguém, ama alguém, alguém aparece, seu coração fica tu, 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 tu. Tem uma música da Sandy Júnior que é turu, turu, turu. É quando você vem, meu coração fica turu, turu, turu. Se o seu coração não fica mais turu, 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 tenho pena de você, você precisa resgatar isso. Mas também não é só ficar, não, você tem que pensar. Tá certo? Então aqui está a estrada, a via que tem que ser mais usada, trafegada por você. 35 mil centímetros de ida e 35 centímetros de volta. Mente e coração. E atitude pró-vida, ajuda. Temos que ser humildes de pedir ajuda. Temos que ser capazes de falar, eu não estou aguentando ir sozinho ou sozinha, então preciso que alguém me ajude. Às vezes você não encontra alguém que te ajude especificamente, mas pode ser alguém que vai dizer, vamos até um psicólogo, vamos até o pastor, vamos até uma conselheira, vamos começar um processo de ajuda. Se você tiver aqui hoje, se você tiver dificuldades que você está tendo, emocionais, mentais, essas dificuldades que você está tendo em relação consigo mesmo, você precisa de ajuda. Se você está sentindo tristeza constante, chora de maneira sem explicação, se você está irrequieto, está agressivo, se você começa a ter impaciência, se você vem para a igreja e mal consegue chegar aqui e não aguenta ficar, está tendo inquietude, você precisa parar para conversar e saber o que está acontecendo com você. Se você está perdendo vontade do que você tinha vontade, se você está querendo desistir de coisas que são importantes para você, você precisa de ajuda. Precisa ser fortalecido. Interessante que eu estava dando uma palestra no centro de saúde lá em Curitiba, e era, nesse caso específico, era sobre depressão e suicídio. O que acontece? Eu estava falando, e uma menina que tinha tentado suicídio e foi hospitalizada, e estava nessa palestra, falou, o problema é que as pessoas não escutam. Eu falei, e eu perguntei para ela, você acha que é um problema quando as pessoas não pedem para ser escutadas? Porque se pede para ser escutada e não escuta, o problema é porque não escuta. Mas se não pede ajuda, como é que vai ser ajudada? Deixa eu falar uma coisa para você. O lugar mais difícil de se identificar alguém com depressão, alguém com crise ou transtorno de ansiedade, é dentro de casa. Assim, porque nós temos um convívio tão diário, tão cotidiano, que a gente não percebe. Mas se você falar mãe, pai, irmão, filho, marido, esposa, para. E se eles não ouvirem você, eu estou dizendo para você hoje, busque ajuda psicológica. Busque ajuda. Porque a sua saúde mental é inegociável. É inegociável. Se eu não dou atenção a ela, pena que eu não dou atenção a ela, mas se você não tem atenção de mim, pelo amor de Deus, não deixe você mesmo dar atenção a você. Não deixe. Não jogue tudo para Deus, no sentido assim, vai acontecer. Não jogue tudo para um momento de oração. Porque eu conheço gente que ora e está cada vez pior. Por quê? Porque não pede ajuda. Jesus disse, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarrega, venha. Sai do lugar, Simão, porque esse é um exercício. Quando Elias, na minha palestra, eu vou terminar agora, eu falei que ia ser mais, mas me dá na minha cabeça falar isso aqui. Quando Elias,
O profeta se exauriu, teve a sua síndrome de burnout, o seu esgotamento físico e mental. Ele sentou, ele saiu da cidade, ele foi para um lugar deserto, para um lugar sozinho, ele foi para a solidão dele, sentou-se debaixo de uma sombra, numa árvore, e falou assim: eu quero morrer. Elias, o grande profeta Elias, que lutou com 450 profetas de Baal, que orou e choveu, parou de chover e orou e choveu de novo, ele quis morrer. Aí Deus mandou o anjo, falou: não, se mova, vamos sair daqui. Mas ele de novo parou, e de novo o anjo falou: anda, e ele entrou numa caverna. E naquela caverna, que é o lugar onde ele achava que ia se esconder, mas também na esperança de ver algo acontecer, aconteceu algo fenomenal. Primeiro veio o quê? Um grande vento. E Elias falou: Deus está nesse lugar, e Deus não estava. Aí depois veio o quê? Um tremor de terra. Elias falou: Deus está aqui agora, e Deus não estava. Aí veio o que eu acho mais lindo naquela história. Você ouviu falar de uma palavra hebraica que traduzida é súcio? Sabe o que é um súcio? Você abraça uma pessoa, traz ela para pertinho e fala no ouvido bem baixinho: eu te amo, você é especial, não esqueci de você. Baixinho. Aí Elias fala: Deus estava ali, no súcio. Porque tem hora que ele não precisa de poder, terremoto, ventania, estrondo, trovão. Tem hora que a gente precisa de abraço, de aconchego, de colo, de ouvido, de uma palavra boa. Jesus estava no Getsêmani, e ele angustiou-se até angústia de morte. O que ele fez? Levantou-se, foi até os discípulos assim: vocês não podem me ajudar em oração, não? O que ele está dizendo? Vocês não podem ficar comigo, não? Estou dormindo, estou sozinho, e estou me sentindo muito sozinho. Ih, Paulo, você falou Jesus? É, Jesus. Jesus se sentiu só naquela hora. Os discípulos não foram. Aí veio o milagre, ou a ajuda dos anjos, para consolar ele. Uma pena, né, que tem que esperar só anjo chegar para nos ajudar, né? Tão bom se você, eu, nós, nos ajudarmos uns aos outros, acolhermos uns aos outros. Aliás, quando Jesus deu uma ênfase muito forte sobre ele ser acreditado na terra, ele disse: se vocês se amarem uns aos outros, eu acho que as pessoas ao redor de vocês vão começar a acreditar realmente que eu vim ao mundo. Amém? Vou parar aqui. Alguém tem uma pergunta? Ou como é que faremos? Tem? Vem cá, querido. Um pacote de pergunta aí? Na verdade, nós queremos agradecer, pastor Paulo Cunha, e o objetivo seria abrir para pergunta, irmão, mas nós estamos com o tempo avançado. Eu fui além. Eu quero sugerir as suas redes sociais. Eu só tenho Instagram. É o Instagram. E então, o WhatsApp, você pode ir né? lá e fazer uma pergunta lá no Instagram, lá no direct. Querido, meu Instagram, ele é poético, tá certo? Mais poético. Então é mentoria e poesia. Mentoria e poesia. Porque eu sou membro da Academia Poética Brasileira, tá certo? Então eu uso isso. E também mentoria, porque eu trabalho com a questão da psicanálise. Pronto. Vai. Se inscreverem lá no direct, lá o senhor responde. Se inscrever lá, respondo. Pronto. Vai. Uma forma de dizer muito obrigado. Oxe, eu que agradeço. Pela contribuição. Né? Os irmãos gostaram aí da palestra, da contribuição do pastor. Amém. Obrigado. Louvamos a Deus. Eu falei com o pastor Alex, seriam 45 minutos. Ele acreditou. Vê que aqui é a força mental, né? Obrigado, querido.